pode sair dessa página. Ó, inspirados pelos livros que muitos chamam de apócrifos, tá? Agora vamos para o verso 32, né, de Mateus 24. O que Jesus está falando aqui com eles? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Verso 33. Igualmente... Voltou para o 32? Pode ir para o 33, o verso. Rapaz, o áudio está ficando pior, sabia? Nossa. Tá bem ruim. Vou tirar o fone. Agora, tá melhor? Tá. Tá, vou continuar assim, sem o fone. Igualmente, quando vindes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ó, está próximo às portas. Ó o verso 34 aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí o que, é que você entende aqui, Rudá? Jesus está falando que ia acontecer tudo naquela geração, inclusive a sua vinda. Correto? Sim, ele está deixando claro. Não se passará esta geração. Exatamente. Muita gente vai negar, porque muita gente fala, não, pessoal, isso daqui está falando da raça do povo de Israel. Não passará esta raça. Não, o povo, sempre vai existir israelita no mundo. Entendeu? Mas vamos ver o termo aqui em grego. Esta geração. Vamos lá, o significado. Mateus 24, 34. Melhorou o áudio? Tá dando para ouvir, sim. Tá baixo, mas tá dando para ouvir. Certo. Melhor do que com fone? Mas tá melhor, do outro jeito tava difícil. Tá bom. Ó, pode ir mais abaixo. Mais abaixo. Eu estou ouvindo um eco na minha voz. Isso, ó, genea, geração. Olha o significado de geração aqui no grego. Paternidade, nascimento, natividade, aquele que foi gerado, homens da mesma linhagem, família, os vários graus descendentes, naturais ou membros sucessivos, de uma genealogia. Metáfora, grupo de pessoas muito semelhantes uns com os outros, nos dons, ocupações, caráter. Em um mau sentido, uma nação perversa. Totalidade das pessoas que vivem numa mesma época normalmente ocupada por cada geração sucessiva. Aí muita gente se apega nisso daqui, né? Mas só que vamos ver outros textos que usam essa palavra geração. Pelo fato da diversidade de significados, muitas pessoas associam que ele está apenas falando da raça dos israelitas. Mas será que isso condiz com o contexto do livro Novo Testamento? Vamos ver. Vamos ver alguns textos aqui. Mateus 12, Jesus está falando assim, verso 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe irá dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Eita, você está rápido aí. Você voltou aí. Voltou. Mais para frente. Mais para frente. Mais. Chegando. Próxima página. Aí.
Olha o verso 41 de Mateus 12. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Olha que interessante esse texto para quem é preterista. Onde que isso aconteceu no primeiro século? Os ninivitas ressurgindo no juízo com a geração do primeiro século. Não aconteceu. E outra, para você que é futurista, essa geração quer dizer a geração de Jesus, tá? A gente vai mostrar mais textos. Olha o que diz aqui em Mateus 17:17. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Aqui ele está falando da raça do povo de Israel ou da geração da sua época? Da geração da sua época. Marcos 8, verso 38, diz assim: Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ou seja, a vinda dele com os anjos. Jesus não era o único a ser visível, tá, gente? Os anjos iam vir com ele. E ele está falando aquela geração novamente. Só abrir com um parênteses, né? Como você disse aí, ele falava para aquela geração dele. Abre um parênteses para os romanos, pois esses ele nunca repreendeu ou falou mal, somente contra os judeus. Os romanos, não tem uma passagem, pelo menos, que eu me lembre, que ele falou mal de um romano. Dá a César o que é de César, César não tinha direito a nada, porque não tem que ficar invadindo outros países. É como eu falar que a Rússia tem direito de invadir a Ucrânia. Não, não tem. Então, ele nunca falou mal de um romano. Pelo contrário, os romanos sempre exaltados. Só esse adendo, só. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui apenas alguns textos, porém eu sei que pessoas ainda não darão braço a torcer. Logo então, vamos ver a perspectiva de retorno de Jesus que os seus apóstolos tinham. Olha só. Romanos 16, verso 20 diz o quê? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Bom, em breve. Hebreus 10, verso 37 diz o quê? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Tiago 5, verso 8 diz o quê? Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha, Tiago, pessoal, pelo que eu sei, ele escreveu no primeiro século. Então, como é que está próximo? A gente está em 2023. Então, a perspectiva de Tiago era para a época dele. Não foi escrito agora em 2000 e pouco, a carta de Tiago. Olha Apocalipse capítulo 1, verso 1, o que diz aqui? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O próprio Jesus está falando que era breve. Apocalipse 22, verso 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Verso 20. Aquele que testifica dessas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Pessoal, é praticamente impossível negar que tanto Jesus quanto os apóstolos falaram que essas coisas aconteceriam para a sua geração. Tudo. Tem como negar esses textos? Essa pessoa fazer muito malabarismo. Né? Você está ouvindo, Yehudá? Está de boa? Estou ouvindo, está dando para ouvir bem. Verso 35 de Mateus 24 diz o quê? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que significa essa expressão céu e terra passarão? Na Bíblia hebraica, essa expressão é muito usada quando eles estavam em exílio e retornando para a sua terra.
Mas a perspectiva de novos céus e nova terra para a época do primeiro século tem um sentido de restauração literal, tá? De ambos. Vamos ver mais abaixo.